Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma revista da semana com os nossos convidados, o professor Silvério Cunha e José Faustino. Hoje começamos com Silvério Cunha e com o caso das gêmeas. Esta semana, este caso, como ficou conhecido, o caso das gêmeas, ganhou novos contornos depois de Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, ter sido constituído arguido pelos crimes de prevaricação e abuso de poder. Professor, este caso é mais um caso daqueles que é para arrastar. O que é que se está a passar aqui? Ora, muito boa tarde. Bem, o que está a passar aqui, na semana passada, porque estávamos aqui a falar e o José Faustino disse com certa razão que, no fundo, estão aqueles casos tradicionais da Cunha, que foi uma Cunha que custou 4 milhões, que se tivesse tido custado 40 euros ninguém dizia nada. O que se passa aqui é o seguinte, é que, evidentemente, houve aqui um... O que eu acho neste caso é que há uma... À medida que isto se vai remexendo no assunto, claro que o problema torna-se aparentemente muito mais difuso e mais pantanoso. Porquê? Por uma razão, porque isto no fundo foi um pedido de favores, não é? Digamos, foi um pedido por favor. E claro que é evidente, seja de quem for, e com a base, digamos, de certa forma humanitária, porque trata-se de duas bebés, que são, aliás, nacionalidade portuguesa também, e, portanto, perfeitamente legítimo, digamos, ajudá-las. O problema que se põe para mim, eu vou ser franco, não é o dinheiro, muito francamente não é, porque, enfim, se nós somos numa civilização onde a vida não tem preço, as coisas são assim. O problema que se põe não é esse, é saber se isso fê-las passar à frente de outras pessoas que estavam em estado de urgência, talvez até mais grave, e precisavam da mesma coisa, se esse favorecimento, se foi um favorecimento efetivo, como princípio, aliás, depois se isso teve consequências ou sequelas negativas ou prejudicou outrem. Essas é que são as questões que estão em cima da mesa. Se não fosse o facto de ser um intermediário, ser filho do Presidente da República, e constar que o Presidente da República teria tido uma qualquer forma de intervenção, coisa que até agora não se demonstrou, acontece que, enfim, nada disto seria uma coisa por aí além. Agora, a questão que se coloca é: o filho do Presidente da República depois, isto adensou-se mais por razões puramente psicológicas, porque os jornais, a comunicação social, melhor dizendo, a comunicação social, certa comunicação social, começou também a trazer para cima da mesa a problemática familiar. Depois o Presidente da República foi a meu ver infeliz, porque tratou-se de falar de questões familiares portanto, acho que foi infeliz, querendo esclarecer, querendo ser transparente, trouxe para cima da mesa coisas na sua vida privada e a respeito das quais não tem dado satisfações nenhumas. E, portanto, o que é que sucede? Sucede no meio disto tudo que isto é o caldo de cultura ideal para se andar a comentar tudo e mais alguma coisa, com razão ou sem ela. Isto é as coisas como são. Depois, a coisa agravou-se ainda mais porque o Sr. Presidente da República, lá está, numa reação também um bocado familiar, veio confessar que até contra relações com o filho, por aí fora, o que, aliás, de certa forma, implicitamente, vem como que atribuir ao filho uma qualquer responsabilidade que, aliás, a justiça terá que provar. É um problema também curioso, é que, no fundo, começa aqui a criar-se uma espécie de percepções que passam a ser eficazes. Há uma coisa que toda a gente já percebeu, embora, e devo dizer uma coisa, isto é uma coisa que está teorizada já há muitos anos, há décadas, é que dizer é fazer. Nós podemos provocar situações, podemos fazer coisas com palavras. E isso abrange também a simbólica e a linguagem da comunicação social, nomeadamente, hoje em dia. Não é só uma questão de filosofia da linguagem. E acontece que o que sucede agora é isto, é que a percepção que se instalou, gostemos ou não, queremos ou não, com razão ou sem ela, porque sinceramente eu não sei nada, só sei que a partir de agora, claro, estamos perante uma comissão parlamentar de inquérito que, na verdade, onde um partido político chega, quer claramente atingir o Presidente da República, isso é evidente, para mim é claro, quer provocar com isso uma certa crispação política. Temos um Presidente da República que está cabisbaixo e que fala muito pouco e que agora se recusa a falar, é ele que fala sobre tudo, agora recusa-se a falar. E temos depois estas medidas que a Justiça toma e que são medidas que, na verdade, obrigam a tomadas de posição. E o que é que sucede? É que agora o filho do Presidente diz que não quer vir, depois já disse que vinha, pensou que já alterou a sua posição, mas já está, as pessoas depois tomam posições que ao mesmo tempo são ambíguas, porque ora não, ora sim, ora sim, ora não. Em suma, criou-se um cálculo de cultura terrível que, na realidade, eu penso com toda a sinceridade, não vai ajudar a perceber. Foi, entretanto, interrogado o ex-secretário de Estado.
A verdade é esta, ele com toda a sinceridade, que negou uma data de coisas, que é preciso também provar materialmente. Houve telefonemas, tem que ver registro deles. Houve cartas, houve e-mails, tem que ver registro deles. Bom, e acontece que, de contrário, é por ouvir dizer. E eu ando, e talvez falemos disso mais tarde ainda neste programa, eu ando um bocado cansado de uma coisa que está a acontecer em Portugal, e aliás não é só em Portugal, já em todo o mundo. Aliás, para a informação dos ouvintes, devo dizer que isto já passou também para a teoria de direito, ou seja, já se discute em livros o valor destas coisas. Que é o seguinte, até hoje, uma pessoa só pode ser culpada, presume-se inocente, se é culpada, se houver provas materiais que a incriminem mesmo. Não é por ouvir dizer. Aliás, toda a gente viu nos filmes americanos que uma das objeções que um advogado pode levantar é dizer assim, a pessoa que está a falar não está a falar com conhecimento de causa, é por ouvir dizer. Ora bem, ouvir dizer, de facto, não é nada. Eu ouço dizer muita coisa que não tem importância nenhuma. Então, e se o José Faustino me ouvir dizer qualquer coisa e for dizer, então, se eu ouvir dizer isto a alguém, isto tem que ser verdade. Não. A justiça tem que trabalhar com factos objetivos. Factos que, se não forem objetivos, são objetiváveis. Portanto, têm que ser materiais. E não é com aquela ideia que, no fundo, está aqui por detrás. É como diz o doutor Salvedo Magalhães e Cunha, não é? Magalhães e Silva. Magalhães e Silva. Uma vez que eu nunca me esqueci. Portanto, nós não sabemos, nem ninguém nos disse, porque não é a mesma coisa. Exatamente, não é a mesma Uma coisa é nós sabermos, outra coisa é alguém que nos disse. Exatamente. O que acontece? É muito diferente. É que se instalou na opinião pública também uma ideia de que hoje ouve-se dizer e passa a ser verdade, uma atitude de uma pessoa que diga assim, uma pessoa que diga assim, não me quero incriminar e não estou para falar sobre o assunto. Então é porque é culpado? Não. A questão é esta, digamos, tem que haver factos, provas materiais. Os americanos até têm tem quinta emenda. Uma emenda. Tem quinta emenda. Tem o direito, a pessoa não tem o direito, ficar invoca calada a quinta, exatamente. Aliás, e até mais, se a pessoa se esquecer da quinta emenda. Cuidado. E até vou dizer mais, sabe, nos tribunais americanos, o juiz chega a lembrar às pessoas, atenção, que têm o direito de não dizer isto. Portanto, vejam bem, nos Estados Unidos o juiz até diz isto. Portanto, o que é que está a acontecer? É que isto está a ficar uma coisa muito lamentável. Eu até acho que também há um aspecto que eu acho que vejo na televisão isso. Por exemplo, quando o Presidente da República sai, perguntam-lhe logo coisas sobre o filho, não sei o quê. E ele disse, sobre isto já disse que tinha que dizer, não vou comentar. Mas insistem, perguntam, segunda vez, terceira vez. Eu também acho que isto é um bocado penoso, porque também penso que não há o direito também de... Aí a comunicação social tem que ser, digamos, mais contida neste sentido. Se o Presidente disse uma vez que era assim, até ele dizer o contrário, é assim. Para que perguntar 40 vezes a mesma coisa? Para ouvir 40 vezes a mesma resposta, como se isso tivesse algum significado? É que andamos a dar sentido a coisas como se elas tivessem sentido. Não. Aqui as coisas têm ser objetivas. Tem que haver provas materiais objetivas ou contradições tais que com isso se prove qualquer coisa. Se não houver, paciência. É porque não passou de um boato, ou porque não passou de uma manobra, ou então tem que haver uma remodelação qualquer na lei, ou nos procedimentos que há de controle nos hospitais, ou neste caso, ou noutro sítio qualquer, para que haja procedimentos mais apurados que não deixem que algo passe para entre as malhas da lei. Agora, o que nós não podemos andar é neste circo. Nós estamos num circo. E há um ditado romano muito antigo, já de um jurisconsulto romano, que dizia assim: quando um palhaço entra num palácio, quando um palhaço entra num palácio, o palhaço não se torna imperador, o palácio transforma-se num circo. José Faustino. Bom, este problema tem de facto várias abordagens. Há uma que é esta. Há aqui sempre o valor dos 4 milhões, que na realidade não são 4 milhões. O Estado português não paga 4 milhões por cada 2 milhões por cada unidade daquelas, visto que, salvo erro, nesse ano em que se aplicou àquelas miúdas, salvo erro, aplicaram-se 30. Agora eu não acredito que o Estado português pagou ao laboratório 60 milhões. Portanto, deve ter um desconto de quantidade, aquilo é o valor comercial de referência. Mas seja o que for, é de facto um medicamento caro. Como muitos são. Há milhares de pessoas que nem passam para a cabeça de muita gente que vão à farmácia hospitalar receber medicamentos caríssimos. Doenças raras. E há tratamentos que custam centenas de milhares de euros. Sim. E atenção, eu acho muito bem que o SNS trata as pessoas. Tratamentos mensais caríssimos, que as pessoas não tinham dinheiro para ir à farmácia normal,
para comprar, vão ao hospital buscar, acompanhados pelos médicos, etc. Muitas doenças, muitas. Isso a milhares de pessoas. Ainda bem que assim é. Aliás, é uma das grandes vantagens da nossa civilização, da evolução da nossa civilização. Bom, depois há aqui um outro aspecto que é este. Eu sei que a coisa está um bocado abandalhada e que o nosso Presidente também tem contribuído muito para isso. Mas há um princípio, desde logo, que deve começar pelos jornalistas, e eu lembro-me aqui de um exemplo que infelizmente foi quebrado e não deu bom resultado. Eu não sei se o professor tem ideia, o rei de Espanha, Juan Carlos... Primeiro. Sim. Juan Carlos, este é Filipe, o pai, portanto, o rei emérito. Toda a gente sabia que ele dava umas facadas no matrimónio. Portanto, tudo aquilo que se veio a saber das amantes, etc. Mas sabia-se que ele saía de mota, disfarçado. Toda a gente sabia isso em Espanha. Quer dizer, eu que sou português, ia de vez em quando à Espanha e falava com alguns colegas da imprensa da comunicação social espanhola. Portanto, isso corria. E havia uma espécie de um pacto, nunca escrito, ninguém pediu, de confidencialidade. Ninguém falava nisso, porque não tinha interesse. O interesse de Espanha, o interesse do regime, não era da República, mas da democracia, da monarquia, sobretudo da democracia, sobretudo, estava acima de tudo. Claro, depois os interesses mudaram, sabemos como é que hoje a Espanha está, e isso vê tudo ao de cima, e tudo e mais alguma coisa, e mais um par de botas. O que é certo, enquanto durou, e foi muito bom ter durado. Eu não estou a dizer com isto, e não é o caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é um prevaricador militante e que se mete nos copos, que mete cunhas a toda a gente, que faz isto ou faz aquilo e que o pessoal se deve calar. Nem sequer estamos perante essa situação. Agora, num caso destes, vamos ser claros, eu já disse isto parece-me a mim claro. Eu não sei se houve pedido, se não houve, se houve interferência ou não houve interferência. Há uma frase que toda a gente conhece, que se aplica em qualquer regime, em qualquer sítio, que é, alguém fala com um superior, nós eu falando, isto assim, e ele responde-lhe, nem que sim, nem que não, faça aquilo que se deve fazer, ou que achar melhor fazer. Portanto, ele descarta-se disto. Eu não sei se houve esta conversa, se não houve esta conversa. Agora, o que é dito, aquilo que nos dizem, usando a questão do Dr. Magalhães e Silva, o que eu ouvi dizer, eu não sei nada, mas o que eu ouvi dizer foi que o processo teria andado, pelo menos, entre o chefe da Casa Civil do Presidente da República e a Ruela Ramos, que é jornalista com carteira suspensa, porque não é jornalista, está com a carteira suspensa, foi entre eles que isto andou e que circulou para a Secretaria de Estado, para o Secretário de Estado, e que o filho de Marcelo teria falado com o Secretário de Estado. E através da Secretaria de Estado teria havido, vamos dizer, entre aspas, a dita cunha, para o Hospital Salveiro de Santa Maria, onde foi tratado do problema, para o diretor clínico, porventura, ou para o corpo clínico, agora também já me passo ao pormenor, e que a médica que tinha que prescrever o tratamento prescreveu, tendo o cuidado de salvaguardar, a dizer que o faz por instruções superiores. Clinicamente está correto, mas a inscrição, tudo aquilo, por instrução superior, deixar aquilo preto no branco. Que é curioso, nunca ouvi falar essa médica, não, acho que não vai à Assembleia da República, e já toda a gente percebeu a história. Eu acho que havia vantagem para o regime em não fazer grande barulho com esta situação. Sobretudo para protegermos o Presidente, ainda por cima, como ele é linguareiro, fala muito, ainda por cima ajudá-lo também nesse sentido. Não, senhor, ele fala muito. O pessoal ainda fala mais, a comunicação social ainda mais. E agora chegou ao ponto em que chegou. Claro que o Chega quer queimar o Presidente da República, já se percebeu, tudo serve para fazer essa situação, embora em alguns casos processuais, ainda há bocado o ouvia na televisão, ele tem razão, não é? Naquilo que disse, e tanto ganhou algumas votações na Comissão Parlamentar, e isto agora está a dar todo este tipo de andamento. Quem sabia, quem não sabia, quem deixava de saber. Quando este problema não vai levar a coisa nenhuma. Não vai levar a coisa nenhuma. Portanto, isto que aqui se passou, na minha... como não sou jurista, duvido que aqui haja qualquer crime, qualquer coisa. Há uma imoralidade, se quisermos.
Porque não houve ninguém, aquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer, tanto quanto eu sei, também me disseram, não, que ouvi dizer, e o que li, foi que aquilo que decorreu em 2023, salvo erro, ou 2022, já não me lembro. 22. Nesse ano, que se saiba nos seguintes, ninguém deixou de ser tratado com aquele medicamento. Ou seja, aquele ato não prejudicou ninguém. O que aconteceu foi que aquelas duas miúdas andaram muito mais rápido do que qualquer normal. Também se fala na questão delas adquirirem a nacionalidade portuguesa, também teria sido de forma anormal e tal. Então estava ali, digamos, a velha cunha a funcionar. Agora, elas eram portuguesas, têm direito ao medicamento. Não prejudicou ninguém. Entrou num rol de, salvo erro, 30 tratamentos daqueles. Pronto. E o problema é este, quer dizer, o caso não tem a importância que se lhe quer dar. Ou seja, o que está a ser destacado, o que está a ser discutido, nós próprios, o que estamos aqui a falar, não é por a imoralidade em si do processo, mas a querer atingir os protagonistas deste processo. E que não vai resolver nada. Portanto, isto não vai... O secretário de Estado já não é secretário de Estado. O presidente não vai ser destituído e livra-se disto com uma facilidade incrível. Manda embora o chefe da Casa Civil, manda embora uma adjunta. Não vejo, quer dizer, não vejo onde não resolve também. Não resolve nada. Portanto, isto não vai resolver absolutamente nada. Isto só leva a uma coisa. É o desgaste. E entrar-se dentro da vulgaridade. É aquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer. Estava a ouvi-lo. E percebo, porque o professor Silvério Cunha deve ter um desgosto ainda maior que o meu. Porque eu sou jornalista, tenho a obrigação de observar o que se passa na sociedade e dizer aqui, fazer as análises das coisas. Mas o professor Silvério Cunha, a formação dele universitária é Direito. O senhor tirou um curso de Direito. Eu acho que qualquer jurista, qualquer advogado, qualquer pessoa de Direito, qualquer pessoa que tenha uma licenciatura em Direito, conheceu, estudou Direito, que deve ter um profundo desgosto de ver aquilo que se está a passar em Portugal, neste e noutros aspectos. Quer dizer, eu digo assim, eu que nunca estudei aquilo, do que sei, do que ouço, não é? E daquilo que observo. Para uma pessoa que estudou, que é especialista na matéria, que conhece o direito, deve ser tremendo. Isto é um balde de água fria, especialmente quem acredita em democracia. É o que tenho a dizer sobre isto. Portanto, isto não tem mais... para bem do país e de todos, isto deviam-se calar. Não era serem silenciados no sentido ditatorial. Era eles próprios remeterem-se ao silêncio. Todos. Calarem-se todos. Pararem. Vamos então passar... Deixa-me dizer uma brincadeira. Chega, já chega. Vamos então passar para um outro tema. O Governo anunciou medidas contra a corrupção. São 32 as medidas que o Governo aprovou em Conselho de Ministros para criar a sua agenda anticorrupção. Professor, uma análise a estas medidas? Embora muita gente diga que as medidas não passam de remakes de medidas que já existem na lei. Mas atenção, pode acontecer que sejam medidas que apurem certas coisas que já existem na lei, portanto, isso pode ser importante. Mas há uma coisa que eu devo dizer também como jurista. Há um ditado velho, por acaso eu não posso dizer não posso dizer quem foi que o disse, também foi um clássico que o disse, que quanto mais leis, mais corrupto pode ser um país. Exatamente. Ora bem, um bom jurista... Eu acredito profundamente nisso e digo-lhe. Por conhecimento prático, aí não é porque me disseram, por conhecimento prático sei que é assim. E o funcionamento, inclusivamente eu sempre defendi, há muita gente que me conhece que sabe isso, e já defendi isto em colóquios e tudo, um sistema jurídico funciona muito melhor se tiver um mínimo de leis. No fundo é assim, funcionam, há princípios gerais de direito, há princípios que constituem o sistema, o seu jurídico obedece a esses princípios e as normas depois traduzem esses princípios. Depois, e regulam. Depois, quando muito, em certos aspectos, há regulamentos. E os regulamentos, o que é que vão? Vão especificar certos aspectos de aplicação dessas normas. Mas isto, no mundo ocidental e no mundo em geral, diga-se passagem, à medida que as sociedades têm vindo a complexificar-se, tem começado a existir a chamada hiperinflação de leis. Atenção, e isto eu posso dar números. Por acaso, em Portugal não posso dizer os números, mas toda a gente já percebeu, se formos ao Direito da República, vemos que
se somássemos as normas que saem da República num ano, seriam milhares. Devem estar em vigor neste momento milhares de normas ao mesmo tempo em Portugal. Mas há países como os Estados Unidos, onde chega a ver a produção, ultrapassa já nos últimos 50 anos quase 1 milhão de normas novas. Ninguém controla isto. Porque quanto mais normas, porque há uma tendência para a sociedade que os Estados têm. As normas jurídicas são gerais e abstratas. E, portanto, os casos concretos têm que ser subsumidos às normas gerais e abstratas. Porquê? Porque, precisamente, as normas não prevêem tudo o que a vida concreta vai trazer. Já houve tentativas de tentar regular tudo e adivinhar tudo. Houve certos regimes jurídicos que tentaram até arranjar códigos civis e tudo, que tudo tivessem previsto. Sabe, só para dar uma ideia, o nosso Código Civil tem 2.300 e tal, ou 400 artigos. Houve tentativas de arranjar códigos que tivessem a previsão de tudo. Então tinham 15.000 e tal artigos. E depois de estarem em vigor, apareciam casos novos que não estavam regulados. Ora bem, quanto mais normas, maior é o problema. Porquê? Porque se houver uma lacuna, essa lacuna torna-se intocável. Porque quanto mais normas, a pretensão, no fundo, inconsciente que há nas pessoas é que, se nós pusermos normas em tudo, prevê-se tudo que possa vir a acontecer. Isso é um engano eu vou ser franco, eu podia dizer assim, sem injúria nenhuma para quem me está a ouvir. Para um jurista seria, mas para quem não é jurista não é injúria nenhuma. Isso é um engano de bebé. Porque a pessoa acreditar nisso é uma infantilidade. Precisamente porque deve haver poucas normas. O que deve haver depois é uma grande sintonia nos princípios a aplicar e depois os tribunais têm a capacidade de unificar a aplicação dessas normas nos casos concretos. Essa é que é a função dos tribunais, precisamente. E todos nós, qualquer bom advogado sabe perfeitamente, as pessoas, enfim, os ouvintes é que não dão conta disso, qualquer advogado sabe perfeitamente que um caso qualquer que apareça e que tenha um certo enquadramento pode ter uma saída, mas qualquer bom advogado diz assim, mas essa saída não é aquela que é normalmente seguida na interpretação do que os tribunais fazem. Ora bem, isto é o normal. O normal é isto, porque o direito não é geometria, nem é aritmética, nem é álgebra. E 2 e 2 não são 4. As pessoas julgam que, precisamente por isso é que os advogados têm uma fama, é que julgam que o direito tem que ser 2 e 2, 4. Não, o direito tem que ter racionalidade e tem que ter razoabilidade. E às vezes a razoabilidade não é ser racional. A razoabilidade é, por exemplo, uma lei em vigor não ser cumprida, porque se a cumprirmos, ela fere um princípio superior, mais abstrato. Eu devo dizer até, não vou agora aqui contar para não perder tempo, mas devo dizer que a primeira vez que eu entrei em tribunal, enquanto até estagiário que estava a fazer nessa altura, e assisti a uma cena muito curiosa que me pareceu tirada dos livros, em que o juiz não aplicou uma norma que era concreta, direta, que era para aplicar, porque, por exemplo, se a aplicasse, cometia uma grande injustiça. E ele não aplicou, e o Ministério Público não recorreu, disse, concordou. E a defesa disse, claro, a defesa, aliás, só se limitou a dizer, pedimos justiça. E nada mais, porque aplicar a norma era uma grande injustiça. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que nós não devemos querer normas em excesso. Devemos querer poucas normas bem aplicadas e bem interpretadas. E nós andamos com obsessão em Portugal. Em Portugal, a obsessão de se fazer normas por tudo e por nada, e depois criam-se comissões para averiguar as coisas e não sei o quê, que estão anos a averiguar as coisas, depois não resolve nada, e as normas não funcionam, e até estão desarticuladas, e há coisas que eu já reparei, que em muitos sítios reparo, que uma norma não bate certo com a outra. Porquê? Porque é uma norma superior, e a pessoa esqueceu-se que é uma norma superior, porque é uma norma depois paralela. Enfim, há um problema que, aliás, hoje leva a que haja uma nova disciplina no campo do direito, que é a legística. Porque antigamente as normas eram bem feitas. Hoje há tanta norma que elas passaram a ser feitas à matroca, se me permite a expressão. E então passou a haver até uma nova disciplina, que se estuda até mestrados e tudo, que é a legística, que é a maneira como então conseguir redigir de forma a não haver contradições. E está à vontade de rir, porque eu já fiz até muitos regulamentos e nunca tive legística. Sou daqueles que nunca aprendeu isso na faculdade, porque quem aprende é agora. Porquê? Porque temos uma necessidade social quase. Ora bem, portanto, em suma, isto é para dizer que, na verdade, as medidas anticorrupção não resolvem nada, porque a corrupção é um problema político-sociocultural de uma sociedade. E, portanto, acontece que a corrupção acaba se houver mais justiça, mais transparência e houver também mais evolução político-cultural. Não é com normas, não é com decretos. As coisas não se fazem com decretos, porque as sociedades não mudam por decreto. As sociedades são como são e evoluem como devem evoluir. Deve haver, assim, uma política sustentada para que as normas existentes sejam bem aplicadas e haja um sentimento de justiça na sociedade. Ora, nós temos uma sociedade onde, infelizmente, neste momento, há tudo menos o sentimento de justiça. Porque, no fundo, o que é que acontece? Há muita gente que olha para o direito como sendo o meu direito e o direito dos outros é o dos outros e que não é, portanto, o meu, logo eu não quero. Não, o direito é de todos e para toda a gente.
E, portanto, estas normas de corrupção, eu que li nos jornais foi que muitas são especificações de normas já existentes, outras serão normas que até existem, que são redigidas de novo, mas têm o mesmo sentido. Atenção, eu acho bem que haja uma política pública de combate à corrupção, sem dúvida. Mas quanto mais normas, pior. Mais corrupção. E mais corrupção vai haver. E acrescentando aquilo que uma coisa que o professor está a dizer. E o problema é mais grave quando agora se introduziu um conceito que devia acabar com a burocracia e devia facilitar a aplicação das leis, que é a digitalização, que veio aumentar a burocracia, o que é uma coisa extraordinária. Porque não é só a literacia mediática, não é só o indivíduo não saber trabalhar com o computador. E alguém, se calhar, recebe algumas luvas para o ajudar a fazer aquilo e para lhe facilitar aquilo apenas porque ele não sabe mexer aquilo. Não é isso. É que são exigidas coisas em demasia e por exagero, mas uma coisa descomunal, mesmo a nível mesmo entre privados, entre privadas, uma coisa descomunal e depois que não valem para certas coisas, depois mistura-se com papéis. Portanto, a burocracia aumentou, eu diria, em relação ao tempo do Salazar, talvez o dobro daquilo que tínhamos. O dobro, muito mais. Ou mais. Portanto, isto é o terreno fértil para a corrupção. Esta é que é a questão. Agora, todas as normas são boas. Eu já li os principais pontos do documento que o Governo apresentou e há 2 ou 3 coisas que eu quero dizer. Eu sou do tempo, ainda tive metido nisso. A primeira proposta para a regulamentação do lobby foi apresentada pelo CDS. Eu, nessa altura, era presidente da APR e ainda participei num grupo de trabalho para essa situação toda e tenho até alguma coisa produzida sobre o lobby. E uma divergência que eu tenho, que as associações e os sindicatos não devem ser considerados lobbies, devem ser considerados aquilo que já são, não é? Os lobbies são outra coisa. Embora, para a União Europeia, por exemplo, eu estava inscrito como lobista, mas está mal. Porque um representante de uma corporação, vamos assim dizer, não é um lobista, é outra coisa. O lobista é pago para representar determinada coisa. E isso deve ser regulamentado, eu concordo. E os regulamentos que vi e as conclusões a que chegaram eram perfeitamente aceitáveis e é desejável que aquilo entre em funcionamento. Havendo esta ressalva, os lobistas e as associações sindicais e patronais, por outro lado, que não são lobbies. Porque não se vai correr o risco de chegar a um ponto que depois os sindicatos e as associações patronais, para exercerem pressão junto dos poderes, tenham que contratar um lobby para o fazer. Com a tendência que eles têm para a asneira, é possível que aconteça. Dito isto, vamos a 2 coisas que, como eu gosto de falar a linguagem que as pessoas falam, nem a molho de tomate eu como isto. Eu nem molho de tomate posso comer por causa das minhas doenças, mas qualquer é uma coisa que eu gosto de. Nem vai de qualquer. Não, com qualquer tempero, que é este. Eu jamais concordarei com o confisco. Sou completamente contra. Tentar esquecer disso. O confisco é uma cláusula penal, é uma sanção penal que só se admite como crime. Provado e condenado. E condenado. Transitado em julgado. E condenado. E mesmo assim, com alguma parcimónia, digo eu. Porque há que cautelar muita coisa, não é? Porque um património que é confiscado a um indivíduo condenado, parte desse património não tem nada a ver com os crimes que ele cometeu. Pode haver questões descendentes, pode haver questões laterais, conjugais, etc, etc. Portanto, há aqui muita coisa. Portanto, o confisco, não. E há outra coisa que ainda me arrepia mais, que é a inversão do ónus da prova. Que é, fulano apareceu de Porsche, passa a publicidade, e ele tem que explicar onde é que foi arranjar dinheiro para comprar o Porsche. Não, está errado. Tem que ser o Ministério Público, a polícia, ou o que eles quiserem, que tem que ir atrás, saber se ele pode ou não comprar o carro. Eu não tenho que provar que tenho dinheiro para comprar o carro. Quem tem que provar é quem acusa. Não foi isso que o professor estudou na universidade? Claro. Inverter o ónus da prova nunca. Era o que faltava. Repare-se nisto. Com a inversão do ónus da prova, e isto é relativo. Outro dia fui almoçar à casa de um amigo e este assunto discutiu-se. Ele é um bocado mais permeável do que eu nesta situação do ónus da prova, e de brincadeira, passámos ali um bocado de brincadeira na casa dele,
Mas como é que provas que tinhas dinheiro para comprar isto? E mais aquilo, e mais aquele outro. E para ser... Se eu estava a fazer o papel fiscal da gente perante uma lei destas. Na realidade, se essa lei existir, ele tem que provar, de facto, que teve dinheiro para o comprar. Esse é que é o ponto. É ridículo, mas é verdade. Isto não pode ser. Não se pode inverter o ânus da prova. Tal e qual como o confisco não pode ser. De resto, é o que diz o professor, são princípios de intenção, que estamos de acordo com eles. Agora, o ponto principal que eu gostava de ver numa coisa dessas é: vamos entrar num princípio de preferência. Por cada lei nova que fazemos, vamos anular 2 das antigas. E vamos diminuir a regulamentação, desburocratizar, numa palavra, liberalizar. É isto que temos que fazer. Porque está tudo atascado de dificuldades, de regulamentos, de leis, que só favorecem quem tem tendência para a corrupção. Ou, na melhor das hipóteses, para a tal cunha que falávamos há bocado a propósito das miúdas gêmeas. Este é que é o ponto. Portanto, quanto mais dificultar, não é? Pior. Não é? Porque, se, por exemplo, imaginemos, assim, um familiar de um doente no hospital, portanto, as visitas são das tantas às tantas. Mas disser assim, exceto num caso perfeitamente provado, não sei o quê, e por um período muito curto, nunca deve ser 5 minutos, um descendente ou um ascendente pode visitar o familiar doente sem caso justificado e provado, não sei o quê, fora deste horário. Se isto não disser, ou o guarda me faz um favor, ou eu o faço, ou lhe dou dinheiro para ele me deixar passar. É isto o princípio da corrupção. Claro. Portanto, tem que se prever. Lá diz o professor, grandes códigos, mas depois não são práticos. E, outra coisa, os códigos têm um grande problema. Já agora, a gente tem que falar estas coisas porque é assim. Eu, como estando de fora, o professor dirá se é assim ou não. Pelo menos qual é a percepção que tem. Eu gosto de códigos, confesso, porque normalmente estão lá tudo. Para gente preguiçosa nessas coisas, é uma facilidade de estar lá tudo. Mas tem um grande problema. Porque os códigos tendem a ser estáticos. E a regulamentação, tal e qual como a vida, ela é dinâmica. Portanto, ela tem que ser adaptada. Se uma coisa se verifica que não funciona, ela tem que ser adaptada ou acrescentada. E quando há um código, há uma grande dificuldade, tem que alterar o código todo. Vai lá. Muito bem, passamos então para outro tema. Escutas a Costa. O Ministério Público abre investigação a fugas de informação. A investigação do Ministério Público visa as escutas divulgadas na passada terça-feira, entre elas uma que apanha António Costa a ligar a João Galamba para ordenar a demissão da Presidente Executiva da TAP por motivos políticos. Ora, Eduardo Ferro Rodrigues diz que a divulgação das escutas de António Costa foi mais um episódio desgraçado da nossa democracia. Professor, concorda com o Eduardo Ferro Rodrigues? A questão não está no que ele diz. Para mim a questão é esta. A questão das escutas, eu tenho dito aqui, eu sou um institucionalista, portanto eu acredito na justiça, como é evidente. Agora, o que está a acontecer é que, e vamos ser claros, portanto, eu não sei o que é que se passa efetivamente, porque não estou metido no segredo dos deuses. Mas há uma coisa que acontece e que há bocado eu também estava a referir, é que hoje o Ministério Público tem uma má técnica de comunicação com o público. Porque hoje o que está a acontecer é que sempre que há problemas destes, já ninguém acredita. Porquê? Porque começa a haver coincidências, batem as coisas todas certas de uma forma que é muito errada, coincidências esquisitas, e depois há aquela sensação que agora vem ao de cima de estarem pessoas anos seguidos sob escuta. À espera de quê? As escutas são feitas para se obter provas, porque há indícios de que alguém cometeu um crime. Não há necessidade de escutar uma pessoa à espera que ela caia e cometa uma irregularidade qualquer. Isso não é assim. Portanto, isso é contra o Estado de Direito, diga-se passagem. Portanto, acontece que... A escuta tem que ser previamente justificada. Claramente. Tem que haver um motivo. Claramente. Ora bem, não pode haver, como agora parece, dizem os jornais isso, e eu nem quero acreditar. Sou franco, não quero acreditar, porque isto contraria tudo aquilo que eu aprendi. Os 4 anos do outro. Não, pessoas que estão 4 anos e 2 anos, não interessa, o que for. Mas um ministro de 4 anos... Sim, não pode ser. É que não pode ser, porque nessa altura, inclusive, até se escutam coisas que depois até têm que ser apagadas e, para o que parece, não foram. E que a própria lei manda apagar. E como se não bastasse, até aconteceu uma coisa curiosa, é que o Presidente dos Sindicatos dos Magistrados do Ministério Público, acho que na televisão, veio dizer, anteontem ou anteontem, que até tinha pedido
as escutas relativamente ao que pudesse ter sido escutado sobre quem permitiu que as escutas iniciais viessem cá para fora e que não conseguiu obtê-las. Não, mas a questão não é essa, é que, sinceramente, eu quando ouvi aquilo disse assim, bem, será que estou a ouvir bem, porque isto faz-me lembrar a história do ponderar o imponderável do ponderado. Bom, acontece que neste momento, portanto, bem ou mal, com razão ou sem ela, há uma coisa que tem que acontecer. O Ministério Público, a Sra. Procuradora da República, bem entendido, tem que falar sobre o problema. Dê para onde der. Mais a mais, há aquele conjunto de personalidades que tem peso. Há personalidades importantes do mundo judicial que têm vindo dos 50 mais 50. Mas tem havido também personalidades do mundo judicial, procuradores-gerais da República adjuntos, já jubilados, que têm escrito artigos em jornais, a criticar os colegas, dizer que aquilo é uma forma de proceder. Portanto, dá a impressão que o Ministério Público mudou, parece que a política, a forma de atuar, para uma espécie de ativismo, que na verdade também não é ativismo, porque é um frenesim. Parece que está em roda livre. Parece que é um frenesim. É um frenesim porquê? Porque se me disserem que uma pessoa é escutada há X anos, a escuta é a última instância das coisas. A escuta é quando a autoridade tem quase a certeza que foi aplicado um crime e vai confirmar. Não vai estar à pesca de arrastão. Isto, no fundo, é a pesca do arrastão. Andamos a arrastar ali tudo pelo mar, depois aparece tudo e mais um par de botas e o último pacote de bolachas. Ora bom, acontece que isto não tem sentido nenhum de coisa jurídico e do Estado de Direito. Aliás, eu penso até que isto roça, a meu ver, a inconstitucionalidade, porque a autoridade, vamos cá ver, o Poder Judicial também tem princípios que o Estado de Direito tem que obedecer. E um dos princípios básicos é este. Tem que haver motivos bastantes e suficientes para que alguém seja efetivamente escutado. Ora, o que já é como a prisão preventiva também cá. Quer dizer, começou-se a prender previamente antes de arranjar as provas que depois até permitem eventualmente prender previamente. Aliás, depois a acusação já não tem a ver com o motivo que a pessoa foi presa. Claro. E, notadamente, o que acontece? Isto começa a tornar-se uma coisa que é um emaranhado. Começa a ser um emaranhado em que o Ministério Público, mesmo que tenha toda a razão, não consegue demonstrar perante o Poder Público que tem razão. Porquê? Porque a comunicação é péssima, os exemplos são péssimos e depois há uma coisa que eu, sinceramente, eu digo isto com todo respeito porque não a conheço, mas a Sra. Procuradora-Geral da República tem que ser uma magistrada com um grande currículo. Ela nada dizer é o pior que pode acontecer neste momento. É o pior. Ela até podia amanhã dizer assim: aconteceu isto. Eu achei muito bem e achei que sim, porque é bom para isto, para aquilo, para aquilo outro. Neste momento, começa a pôr em dúvida tudo. Quando se põe em dúvida tudo, a justiça é a última coisa a cair. Eu não sei o que é que isto quer dizer. Com franqueza, eu acho que isto, por acaso, a comunicação... Portanto, o Ministério Público devia ter uma espécie de gabinete de comunicação ligado à Procuradoria-Geral da República. Para quê? Para explicar as coisas ao público. Também não resolvia porque não tem nada a explicar, quer dizer... Se já há um erro no excesso de escutas, agora é estranho aparecer uma escuta que não devia ser tornada pública, que já devia ter sido apagada, não é? E aparece de uma altura própria para prejudicar uma pessoa, seja lá essa pessoa quem é, neste caso é o Dr. António Costa. Isto parece, não é a propósito, parece. Está bem, mas quer dizer, está bom, é verdade. Como é que se explica uma coisa desta? Não, isso é verdade. Não tem explicação. Nada disto tem explicação. Eu tenho pouco mais a acrescentar, mas, porque, como o professor explicou, e bem, as medidas excepcionais, da polícia como excepcionais, tornaram-se em medidas normais. São as medidas de investigação corrente. Portugal tinha a fama, não sei se tem o proveito, que a investigação em Portugal era feita à porrada para os pobres e com escutas para os ricos. Não sei se é assim, senão o que é certo é que parece que alguma razão há nesta fama. E o contributo de todos deve ser, especialmente do Ministério Público, deve ser para evitar que estas coisas aconteçam. E a propósito do sindicato, há por esse hábito, vê uns sindicatos, falam, os sindicatos não têm nada a ver com isso. Os sindicatos é para tratarem das condições dos seus associados, neste caso do Ministério Público. Saber se têm condições de trabalho, os contratos coletivos, as coisas, lá o que é. É para isso que eles existem, para mais nada, tem que se pronunciar sobre mais nada. E só uma coisa há a pronunciar, estou de acordo com o professor Silvério Cunha, que tenha um bom serviço de comunicação para comunicar com a população aquilo que se está a passar e nos termos da lei, para nós sabermos e para não haver essa pouca vergonha. Também há que dizê-lo, que é a questão do segredo de justiça, porque também aqui de segredo de justiça se trata, não é? Agora, isto se não foi feito a propósito, parece. E de facto, isto indigna qualquer pessoa, porque o caminho que as coisas estão a tomar, independentemente se a Procuradora-Geral
é competente ou não é, se manda ou se não manda, independentemente disso, o problema é muito mais profundo. É claro que ela é culpada de muita coisa, mas a substituição dela não tranquiliza ninguém, pelo menos não me tranquiliza. Ela qualquer dia acaba o mandato, mesmo que se demita antes, eu não fico tranquilo. Há uma prática neste momento que tem a ver com. Já é uma coisa questão já de regime e que é feita pelos próprios políticos, em lei na Assembleia da República e que pode ser alterada em qualquer momento. E não, isso não é. São todos culpados. E de facto, isto está-se a caminhar, juntamente a outras coisas, para um caminho muito mau. Eu tenho aqui dito que o nosso regime precisa de obras e obras muito profundas. E também no Poder Judicial, no Ministério Público, etc, etc. Portanto, isso tem que ser feito. Porque senão isto não sei onde é que vai acabar. Ora, ainda pouco se sabe sobre o próximo tema, mas já podemos avançar. O Governo vai ceder um terreno para a construção da Escola de Saúde da Universidade de Évora. O anúncio foi feito pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, que, durante o discurso da sessão de inauguração do projeto de ampliação do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, disse então que o Governo iria ceder este terreno. Professora, uma boa notícia. Acho que é uma boa notícia, sim, senhor. É uma ajuda importante e fundamental e que mostra, portanto, que o Governo está interessado em, enfim, fundamentar certo tipo digamos, de uma política que é a ideia da Universidade vir, digamos assim, também a espalhar depois aqui digamos assim, que criar concurso de saúde complexivo, com faculdade de medicina, com um hospital adequado, um hospital central. Portanto, eu acho que é uma boa notícia. Só temos a ficar contentes. Sabemos também que o terreno em causa vai localizar-se perto do futuro Hospital Central do Alentejo, em Évora. José Faustino. Como é normal. Bom, eu acho que a escola de saúde já está constituída. A universidade já tem uma escola de saúde. Saúde e desenvolvimento humano, sim. E é lá que se funciona depois. É aí que ela vai, as coisas, dentro desse âmbito que se vai dar o curso de medicina. Eu acho que sim. E acho que fico muito satisfeito com essa notícia. Espero que não volte atrás. Acho que não há nenhum motivo para que volte atrás. E o caminho é, de facto, faz-se em frente. Eu sempre defendi que Évora precisa de um hospital central como deve ser. Ele está em construção. Agora não vale a pena discutir mais nada. Ele está em construção. E esse hospital tem que ficar de tal maneira dimensionado que ultrapassa a necessidade da região, do distrito de Évora, quiçá do Alentejo. E isso leva-nos a outras valências, que é exatamente a valência do hospital-escola, portanto, como uma universidade ao lado, onde se possa aprender a várias especialidades da medicina, aquelas que forem possíveis, não sei se são todas, já agora que seja uma coisa de excelência, como agora se diz, o mais possível, e mais, que também seja uma oportunidade para se desenvolver aquilo que normalmente é designado por turismo da saúde. Que Évora seja capaz de atrair, com os seus saberes e com o seu hospital, pessoas de outros lados para aqui receberem tratamento. E isso implica um desenvolvimento extraordinário e que não há que ter medo disso. E há que enfrentar e perceber todas essas situações. Não andar como mesquinhas, quem é que paga a infraestrutura, quem é que deixa de pagar. Não. Tem que se pensar em unidades hoteleiras, se calhar dedicadas para isso. A escola da universidade bem apetrechada, como deve ser, atualizada, dentro do momento com melhores equipamentos que possa haver. Um bom hospital para dar assistência à população e para permitir este turismo da saúde. Há que dizer isto, não ter medo disto. A gente tem que pensar em grande, não pode pensar pequenino. E, portanto, isto é uma ótima notícia para o Alentejo. E eu espero que não se perca, tenho batido nesta tecla, eu espero que não se perca esta grande oportunidade que hoje já é, a construção do novo hospital, a construção do novo edifício para a Escola de Saúde, com a respectiva formação de técnicos nesta área, e o desenvolvimento do turismo da saúde. Da saúde, passamos para o desporto. Já começou o europeu.
A competição procura o novo campeão europeu de seleções, depois do triunfo da Itália em 2021, a ter lugar em vários locais da Alemanha. Estende-se até ao próximo dia 14 de julho, quando se disputar a final da prova na capital alemã, em Berlim. Professor, quais as previsões para este Campeonato da Europa? Portugal já jogou a primeira partida, venceu por 2-1. O que espera desta seleção portuguesa? Eu tenho informações que o professor tem seguido o campeonato. Eu não sei. O senhor tem visto muito jogo agora desta vez. Por acaso vi alguns joguitos. Alguns joguitos. Agora, tem gostado? Tenho gostado. Agora vou dizer uma coisa. Eu receio muito. Em Portugal há uma coisa que a mim que é um bocado assustador, é ver depois os comentários e a forma como os portugueses passam de 0 a 100 num instante e de 100 a 0 noutro instante. Eu acho que é assim, a nossa seleção é boa, acho eu, com toda a franqueza, mas, por exemplo, é uma seleção que, obviamente, não é uma seleção absolutamente a que tem mais craques, aquela que é o máximo. Não é. Portanto, é natural que numa competição saudável apareçam outros muito fortes. E devo dizer uma coisa, amanhã os turcos são muito tesos. E os turcos não são brincadeira nenhuma. E eu tenho muito receio que amanhã... Tenho muito receio que amanhã a coisa não corra bem para nós. Porquê? Porque também há uma coisa que me mete sempre medo na nossa seleção, que é: estamos sempre a jogar muito bem, somos os maiores, mas depois acontece sempre uns azares. Faz lembrar aquela história que o José Faustino se lembra, a Ana não, e muitos ouvintes também não, devido à sua jovem idade, mas aquela história, lembra-se do Zip Zip, em que Raul Solnado, feito turista alemão, e vem, na altura só via, como sabe, 25 km de autoestrada de Vila Franca de Xira a Lisboa, Fritz, e havia 10 km dos Carvalhos ao Porto. Só havia estes 2 troços de autoestrada. E então acontece que perguntaram a ele, turista alemão, se já tinha ido ao Porto, e ele disse que sim. E se tinha gostado da autoestrada. Ele disse: as autoestradas são maravilhosas, só que ali em Vila Franca de Xira perdi por uns atalhos, e depois, quando dei pela autoestrada, já estava a 10 km do Porto, e nos Carvalhos, e lá consegui entrar no Porto. Mas, tirando isso, as autoestradas são maravilhosas. Ora bom, acontece que eu também acho que em Portugal passa-se um bocado isto, é que nós somos sempre os melhores, mas depois há sempre assim uns azares de última hora que fazem com que, sendo embora moralmente vencedores, nós acabamos por perder. E depois o futebol também tem muito da casa, deve dizer-se, e não tem só de erros, tem muita casa. Inspiração, até questões psicológicas e tudo isso. Espero naturalmente que a seleção amanhã ganhe brilhantemente. Mas vamos ver. José Faustino. Eu de futebol não percebo nada. Eu gosto de ver futebol, mas não percebo nada. E tenho desgosto disso. Agora já estou velho para aprender. Eu até digo que se tivesse menos de 20 anos, ainda ia tirar um curso de treinador. Sempre é tempo de aprender. Só para... Não tenho nada. Já não estou para isso. Mas, infelizmente, isto que o professor está a dizer é verdade. E eu estou convencido que sei porque é que isso acontece. É porque as pessoas sabem mais de política do que de futebol. Toda a gente fala mais de bola do que de política, mas percebem pouco de futebol. As táticas de futebol. Porque isto não é uma questão de gostar, não gostar, de ter, não ter, ser, não é. Não é esse o problema. Por exemplo, eu gostava de perceber... no jogo de Portugal, o primeiro foi o único jogo que eu vi, em que ganhámos por acaso, do outro mundo. Mas dominámos sempre. Não dominámos nada. Eu não sei se repararam, pelo menos na primeira parte, cada jogada portuguesa, os outros qual era a outra equipa? Ajudem-me lá. Era a República Checa. Os checos. Eles cortavam sempre as jogadas. Ora, eu gostava de perceber uma coisa que se repetiu N vezes. Isto não é uma crítica porque eu não sei. Não posso criticar uma coisa que eu não sei. É possível evitar isto? É possível mudar a disposição dos jogadores dentro do terreno para que isto se evite? Como se faz? E se o fizermos, o que faz o outro treinador? Eu gostava que me ensinassem isso. Ninguém me diz nada sobre isso. Dizem-me estas coisas que o professor diz. Generalidades, coisas que isso já eu sei, que amanhã, se não chover, está um belo dia, e a Turquia é uma grande seleção, e já ganhámos 4 vezes à Turquia ganhou 4 vezes à gente, e que uma vez foi que não sei quê, e que o outro era pai e sobrinho do outro. Isso não me interessa para nada, não. E que não sei quê. Eu, dentro dos meus fracos conhecimentos, sempre notei um grande problema na seleção portuguesa. Está a falar um ignorante, atenção, super ignorante, que é este. O professor também tem razão, não é Portugal que tem os melhores jogadores,
Mas houve uma altura em que teve praticamente os melhores jogadores. Mas ainda assim aquilo não rendia. Ou seja, eu não sei se é por falta de tempo. Porque uma coisa é uma equipa como o Sporting, o Benfica ou o Porto, que eles jogam o ano todo, andam sempre a jogar uns com os outros, treinam todos os dias. A seleção não, juntam-se para ir jogar. E, portanto, suponho eu chamo, acho que é o entrosamento, não é? Portanto, o entrosamento da equipa é muito importante. Eu acho, se assim posso dizer, portanto, eu não está a falar, repito, eu noto sempre na seleção portuguesa, volto a dizer, se calhar estou a dizer uma grande asneira, mas não é de agora, sempre houve uma grande dificuldade, agora até está menos mal, nesta nota até uma grande dificuldade de entrosamento entre os jogadores. E depois, por exemplo, não percebo certas coisas, não percebo porque é que um jogador como o João Félix não joga e o Ronaldo, que é um excelente, são os dois bons jogadores, não é? Porque é que o Ronaldo, que já está, enfim, com os anos que tem, é um excelente jogador, mas porque é que joga o jogo todo? Porquê? Ele andou a arrastar-se nos últimos 30 minutos dentro do campo. Quis-me a mim parecer. Salvo melhor observação. Porquê é que não entrou o João Félix? Que é o miúdo novo. Isso daria mais um programa. Não dava porque, calma, já não sei mais nada. É que só o professor Silvério Cunha depois também continua. Também não sei. Eu admiro muito o Ronaldo, que com 39 anos está ainda no ativo. Faz muito. E ele prepara-se muito. Ele prepara-se muito. Estou convencido que... Aliás, houve um jogador turco, ontem vi, que disse que Ronaldo provavelmente é o melhor jogador de futebol de todos os tempos, até hoje. É possível. Agora a questão que se põe é, bem, mas isto não dura para sempre e naturalmente tem que haver adaptações, tem que haver qualquer adaptação, senão a coisa não dá. Agora, eu acho que ele tem tendência um bocado para ficar sempre ali para a frente e tal, já não tem aquela força de arranque. Não. Que no princípio, há 20 anos via-se isso, ele de repente arrancava a não sei quantos metros e passava por cima de tudo. Já não pode ter, como é evidente, agora também tem mais técnica, mais saber, tem mais experiência, claro. E também penso que a importância dele na equipe também tem a ver com a simbólica, que é muito importante, como se sabe, não é? Isso eu sempre ouvi dizer que é muito importante. Agora, mas Portugal de facto não tem a melhor... eu gosto muito da seleção espanhola, devo dizer, que tem uma grande seleção, para mim. Muito bem entrosados, muito inteligentes na forma como jogam. E lá está. Os ingleses também têm uma boa seleção, mas viram-se aflitos, não é, para ganhar e depois empataram, não é, e têm uma boa seleção. O futebol também tem muito acaso. O acaso existe, ao contrário que se julga. E por vezes muitas surpresas, não é? Claro. Vamos então esperar pelos resultados, pelos próximos resultados, e vamos passar para outro tema. Israel. Primeiro-ministro de Israel criticou os Estados Unidos da América e tensão entre os dois países aumenta. Professor. Bem, ontem houve um episódio que foi impressionante em Israel. Netanyahu anunciou que ia participar de um programa de televisão e a verdade é que a meio do caminho ele voltou para trás e até houve uma grande bronca porque o programa de televisão manteve até ao fim que ele participaria e mentiu com isso aos telespectadores, e sendo um programa de uma cadeia que tem, há várias cadeias em Israel de televisão, que tem bastante audiência, desceu para mínimos históricos de ordem de 7%, que foi uma coisa brutal. Não, o problema que se põe é que o governo americano achou-se ofendido, porque o governo americano tem dado muitíssimo apoio a Israel. A questão que se põe não é esta. Eu continuo a achar o seguinte, temos que separar várias coisas aqui. Eu já agora dou uma informação, para quem quiser ver, no RTP Play, provavelmente está lá isso, há uma série que diz que são 3 episódios, na verdade são 2, que se intitula, o principal título é Mandato. Pronto, Mandato. E depois é a história com muitos filmes da época e com um relatório que estava secreto e que foi guardado até há relativamente pouco tempo e que os historiadores britânicos, nomeadamente, foram ver e que realmente foi mantido, um grande relatório com centenas de páginas, onde está lá muita coisa. E vê-se uma coisa curiosa lá. É que, curiosamente, vê-se, esse programa está muito bem feito, quem quiser vê-lo pode vê-lo, aquilo que passa, penso que na RTP3, passa publicidade, mas pode ser a RTP Play. Mandato. Explica lá uma coisa muito curiosa, explica que aquilo começou até um bocado antes da Primeira Guerra Mundial e com alguns historiadores e até coisas que mostram de um lado e do outro as safadezas que foram feitas de um lado e do outro. Para quê? Porque foram taticismos. Cada lado, sabe, a política tem um problema que é terrível, que é o seguinte, é que quem está a agir no terreno acha sempre que naquele momento é que vai ser resolvida a questão. Por isso o que ele fizer está correto do seu ponto de vista, bem entendido, porque aquilo vai resolver. Está enganado, não vai. Mas o professor tem que pensar assim. Pois tem, militar tem que pensar assim. Não, mas eu não sou um militar. Se não pensar assim, pode pensar. Mas eu penso um civil.
Agora, a questão que se põe é assim... mas o Netanyahu e o governo israelita pensa como agora, sim, mas a questão é assim. Isto para dizer que o programa mostra, com muitos filmes da época, que de um lado e do outro houve coisas inacreditáveis que aconteceram. Inacreditáveis. Aliás, até uma coisa que hoje está a ser falada é que, por exemplo, hoje está descoberto, foi sempre mais falado, e agora falou-se outra vez mais, o célebre conde sueco Bernadotte, Folke Bernadotte, que salvou mais de 30 mil judeus dos nazis, foi um alto comissário das Nações Unidas em 48 e foi assassinado. E sabe-se que hoje foi assassinado por um gangue da extrema-direita israelita, cujo líder era o Isaac Shamir, que foi primeiro-ministro de Israel. E uma das coisas que se notou é que o governo sueco, quando exigiu a extradição dos terroristas que mataram o seu conde, acontece que o governo israelita, que na altura nem tinha nada a ver com esse gangue, mentiu, não puniu ninguém, não perseguiu ninguém. E Isaac Shamir chegou primeiro-ministro tendo em cima um homicídio, acusado de homicídio. Isto para dizer o quê? Para dizer que estes processos são processos muito complicados e esse programa mostra que uma complicação é muito grande. E por isso, neste momento, está a provocar problemas em catadupa. E tem que haver aqui, na minha opinião, tem que haver aqui uma forte intervenção das potências ocidentais, porque a Rússia não está em condições de ser potência neste momento a intervir no assunto, das potências ocidentais, no sentido de resolver a questão de uma forma categórica e para pôr fim, para resolver o problema, porque senão aquilo vai ser um problema sem fim. Já dura há mais de 100 anos, e vai continuar assim, uma sangueira medonha, e depois é dizer-se uma coisa, e com isso é mesmo assim, quando fala-se do Hamas terrorista, atenção, terroristas houve muitos, mas atenção, o terrorismo do Hamas, até comparativamente com o terrorismo do Mufti de Jerusalém, que foi aliado dos nazis, devo dizer que o Hamas parece um menino de couro. O Mufti de Jerusalém, nos anos 30, fez coisas terríveis em massacres que fez a judeus. Portanto, acontece que todos os lados têm, de facto, coisas terríveis. E deve dizer-se uma coisa, de facto, é verdade. Nós não podemos pactuar com movimentos que, de uma forma ou de outra, pretendem pôr em causa um certo tipo de, no fundo, cultura democrática existente. E acontece que isso não pode ser admitido. E enquanto o mundo não se aperceber disso e não houver um compromisso nesse sentido, vai continuar a haver desastre sobre desastre. Porquê? Porque neste momento está a haver uma desorientação muito grande, a meu ver, também do próprio governo israelita. Há uma coisa que aconteceu há 3 dias. Um porta-voz das Forças Armadas Israelitas fez declarações outra vez completamente fora daquilo que estava a dizer o governo. O governo depois veio dar ordens em contrário, mas também não demite ninguém. Porquê? Porque há grandes tensões também lá dentro. Porque há uma coisa que nenhuma Força Armada aguenta, que é um governo, por ser que o Benny Gantz aí tem razão. O Benny Gantz, se ganhar as eleições, vai fazer a guerra na mesma. Mas, diz ele, um governo tem que ter sempre um plano, que é o plano do fim da guerra. E este governo, Netanyahu, aparentemente entrou numa roda livre. E o governo americano não está a gostar, como outros governos não estão a gostar, porque ele não tem alternativa. Talvez Benny Gantz tenha. José Faustino. Bom, seguindo aquilo que diz o professor Silvério Cunha, que não gosta põe no bordo do prato, como se chama dizer. Quer dizer, eu aqui, o professor disse muito bem, ninguém está isento de culpas. Toda a gente tem, numa guerra, então no Médio Oriente... Com mais de 100 anos. Ali ninguém é inocente. Vamos todos ser claros, ninguém ali é anjinho, nada disso, essas coisas todas. Agora, o grande problema que aqui está é que nós temos de separar o que efetivamente se passa no terreno e aquilo que a comunicação nos traz. Este é um grande problema. Eu digo muitas vezes e vou repetir outra vez. Se a Segunda Guerra Mundial fosse hoje, o Hitler ganhava. E quem ganhava a guerra era o Goebbels, porque era um excelente ministro da propaganda. E o pessoal engola aquilo como petisquinhos, não é? Porque vai naquilo, porque uma criança do lado, mais não sei o quê, tudo aquilo, entre as pessoas compram aquilo, ficam com o coração partido. Funciona. É um problema muito grande. Imagine-se o que eram as tropas nazis, cometeram as maiores atrocidades que são conhecidas. Os aliados também cometeram, não eram anjos. A verem isso, porque eles não iam mostrar os campos do extermínio, não iam mostrar isso. Iam mostrar o que os aliados faziam. Iam mostrar isso. E tinham uma opinião pública a favor de Hitler. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. Isso é mais que evidente. Agora, vamos lá ver. Eu não sei se a América reteve armas e munições ou não. Isso não sei. Eu não acredito. Professor, se a julgar para a Ucrânia, acredito. Porque os Estados Unidos apoiam, não tenho dúvidas nenhumas, a Ucrânia. E com mais força ainda apoiam Israel.
No entanto, têm retido armas. Hoje, já vamos passar à frente disso, chegou a grande notícia, a confirmar que seja verdade, que finalmente os ucranianos podem combater com as duas mãos. Já podem disparar livremente para onde quiserem. Até que, enfim, já haja qualquer coisa. Portanto, não me admiro nada que não haja qualquer sábio junto do presidente americano, não estou a culpar ninguém, que não retenha ali as armas, não sei para quê, para não matar não sei quem, não sei, não faço ideia nenhuma. Portanto, isso também não constitui nenhuma ofensa maior. Agora, os americanos retêm as armas. Então, não demoraram não sei quanto tempo para mandar para a Ucrânia. E a gente diz, vamos lá as armas para a Ucrânia, vamos lá. É o que é, não é? Portanto, agora, qual é agora a ofensa? Quer dizer, tudo serve. Porque o objetivo é. Aqui arranjou-se um bode expiatório. É Netanyahu. Ele merece, mas ele merece. Está bem, mas sei lá, quando ele deixar de lá estar. Os generais dele é que não merecem. Professor, quando ele deixar de lá estar, o senhor tem razão numa coisa, estou de acordo consigo. Não é noutras. Estou de acordo consigo. A guerra continua, porque tem que continuar. Está a perceber? Mas a comunicação e os defensores de Putin, porque é ele que está por trás disto tudo, os homens daquele lado, andam a arranjar outro bode expiatório. Não tenho dúvida de absolutamente nenhuma. Agora é este. Dá perfeitamente. Ele encaixa na perfeição. Agora, eu não acredito que Benjamin Netanyahu, com a experiência que tem, que não tenha um plano para depois da guerra. Agora, ele se calhar não diz, faz bem. São nas mãos do certos ministros. Professor. Aliás, vou dizer uma coisa. Professor, um líder, eu não acredito. Deixa-me dizer uma coisa, desculpe. Sabe que a dissolução do gabinete da guerra, até da parte de Netanyahu, foi muito inteligente por uma razão, porque ele quis afastar com isso os seus ministros extremistas. Mas sei lá. Ao contrário que se julga, foi bem elegante. Mas repare, mas ele próprio sentiu necessidade de afastar certos ministros que lá tem no governo, que estavam no gabinete de guerra, que assim deixaram de estar, porque ele sofre também pressões dessas e está-lhes a fazer cedências inadmissíveis. Toda a gente o pressiona. Mas o ponto que aqui está é este. Um general está à frente de uma guerra, não é? Não tem que estar a dizer ao poder político constantemente aquilo que vai fazer. Não é? Eu não sei se o general Montgomery reportava a Churchill os movimentos que fazia contra Rommel. Duvido que o fizesse. O general Eisenhower diria ao comando aliado o que é que ia fazer, as tropas para onde é que elas iam? Ou o general MacArthur no Oriente? Eu acho que não. Ele é o comandante, é o marechal de campo. Ele é que manda, tem o poder, está na cabeça dele. Aliás, há aí filmes e documentos e coisas, livros escritos, que alguns deles confidenciavam com os seus oficiais de campo, que também eram generais. Discutiam e tal. Mas o essencial da coisa ninguém sabia. Estava na cabeça deles. Portanto, e eles não podem, aquilo que o professor dizia, um general numa decisão desta não pode ter dúvida. Portanto, nunca, não pode ser general por isso. Portanto, o general não tem dúvidas. Se manda avançar, é para avançar. Com a certeza que vai conseguir aquilo que pretende, vai cumprir objetivos. Muito bem, já estamos mesmo a terminar, mas ainda vamos ao último tema. No passado domingo houve a Cimeira da Paz na Suíça, que exigiu integridade territorial da Ucrânia. Ora, na quarta-feira houve um encontro que está a gerar preocupações a nível internacional. Os líderes russo e norte-coreano trocaram palavras de mútuo apreço e assinaram na quarta-feira um acordo de parceria estratégica. Professor, é caso para uma maior preocupação? Eu acho que a única preocupação que pode haver real ainda será dos países, sobretudo no Oriente, Japão, Coreia do Sul, bem entendido, que com isto tudo se vão armar mais. Portanto, vão estar preocupados por isso, porque, como se sabe, a Coreia do Norte tem um regime que não é de fiar, porque de vez em quando nascem uns mísseis para ali, sem problema nenhum, como se não houvesse sequelas de espécie nenhuma, não é? E, portanto, isso não tem sentido nenhum. E por isso é que é perigoso. Agora, acontece que eu não vejo que estas conferências do Putin com o líder da Coreia do Norte sejam significativas do ponto de vista geoestratégico e geopolítico sequer. Aliás, eu acho que ele dar-se ao trabalho de ir fazer uma visita de Estado a um país que, comparado com a Rússia, é um país em minúsculo, só mostra o isolamento dele, na minha opinião. Ele está isolado. Agora, acontece que mais, e mostra também uma tentativa de passar um bocadinho por cima da China.
A China vai ser um país decisivo para tudo isto porque os chineses são prudentes e não querem... Mas o senhor acredita que ele foi lá sem conhecimento dos chineses? Não sei. Agora, Eu duvido muito. Não sei, seja como for, a verdade é esta. Mas seja como for, os chineses... Nem o russo, nem o coreano faria uma coisa dessa, a autorização dos chineses. Mas os chineses, estas coisas... Está tudo combinado. Nestas coisas, os chineses são sempre mais cautelosos. Agora, Bem. o que se passa é uma coisa, de qualquer maneira, é que eu não penso que isso altere muito o problema da guerra na Ucrânia, francamente. O que altera o problema da guerra da Ucrânia é haver uma conversa de paz, onde pelo menos entre a China. Bom, Putin não pode entrar por uma razão. Putin não quer a paz, porque Putin põe como condição, precisamente, condições ao século XVIII, ou seja, quer à partida ganhar com o que já fez, portanto é evidente que... E o que já fez? Que não pode ser, quer dizer, isso não são negociações, não são negociações. 20%? Isso não pode ser. Portanto, acontece que, agora, este encontro, a meu ver, causa preocupações sim, porque Kim Jong-un é um bocado imprevisível e pode julgar com isto que passou a ter licença para mandar mais uns mísseis para o mar do Japão e, portanto, corre esse risco, não é? Portanto, no Extremo Oriente a preocupação é maior. Agora, não penso que isso signifique alteração na questão da Ucrânia. Eu tenho uma leitura um bocadinho diferente. Eu acho que, sim, em relação à Ucrânia altera pouco e as ameaças do Putin também não. Para mim não tem aquele valor que se diz. Agora, há um ponto perigoso neste encontro com o líder da Coreia do Norte, que é este. O Putin, ao contrário do que ele faz querer e ao contrário, muita gente pensa, ele necessita de armamento. Aquilo está difícil, aquilo não é fácil, a guerra está a ser complicada e agora está a ter dificuldades, que o armamento está a chegar à Ucrânia e aquilo está complicado. E, portanto, ele precisa de ajuda de todo lado, de armamento da Coreia do Norte. E ele está, aquele maluco, não faz outra coisa senão armas. Mesmo que as pessoas não comam, não faz outra coisa. Mas até aqui é normal. O perigo disto, o professor falou nisso, é a troca, é inevitável que tenha sido essa. Putin vai dar capacidade ao líder da Coreia do Norte para o armamento, para ter uma arma nuclear, que não tem. E no dia em que tiver, ele não resiste a mandar uma bomba atómica, pode ser pequenina, para o mar do Japão, pode não matar ninguém só para dizer que tem. E, portanto, o grande perigo é o desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte. Esse é o grande problema, que não se ficará, como bem sabemos, só para o Pacífico, devem ter logo ali a Coreia do Sul e por aí adiante. E o Japão? E o Japão. Pode ser um fator grande de estabilização dali. Que, como disse também, falámos sobre isso, o único travão nisto, apesar de tudo, poderá ser a China, não é? Porque a China também tem o seu tempo, tem as suas coisas, e lhe convém ou que nem lhe convém. Agora não sei até que ponto é que aquele homem se consegue travar com uma arma nuclear na mão. Ele, pelo menos, assim que ele tiver acesso a isso, assim que ele tiver uma arma nuclear, ele tem que mostrar ao mundo que a tem. Isso não há dúvida nenhuma. Ele é suficientemente infantil para isso. Ana, deixa-me só dizer isto. Há aí uma marca de automóveis chineses que está sendo conhecida, que aliás está a patrocinar o euro e que está a querer entrar por todo lado. Está a entrar. E deve dizer-se uma coisa. Isso também demonstra que a China tem que ter algum cuidado, porque depende muito neste momento também do mercado. Uma das armas que o Ocidente tem é que sem esse mercado a China afunda-se de uma forma terrível em termos até sociais. E acontece que isso torna-se imprevisível, com um regime desses torna-se um regime altamente instável, mais ou menos num país que tem 1.300 milhões de habitantes, que é o segundo maior país da Terra em população. E aquilo é incontrolável, não é? Qualquer medida política lá que se faça, minúscula que seja, abrange logo 150 milhões de pessoas, uma só vez, não é? E acontece que isso mostra que, enquanto a China tiver a necessidade dessas exportações, a própria necessidade de vir, e eu achei curioso isso, porque eu não tinha reparado nesse pormenor, essa marca é uma das grandes financiadoras do euro, fazem questão disso. Essa necessidade económica da China é que é talvez a forma de ainda se poder conter, digamos assim, a China. Vamos ver. Não, mas ainda bem que falou nisso, e desculpe lá, Ana, está condenado ao tempo, de deixar sempre passar o tempo, mas a culpa não é sua. Mas há aqui um ponto que importa dizer. Eu não tenho a certeza disso. Mas eu estou em crer que o Ocidente, a Europa e os Estados Unidos estão a cometer um erro em taxar esses automóveis chineses e outros meios. Neste momento, parece-me que era mais correto, neste momento, para travar a China, sobretudo não é para travar a China,
para travar a Rússia era liberalizar o mercado com a China. Temporariamente, estrategicamente. Porque toda a gente faz dumping. Os automóveis europeus elétricos são patrocinados. Os automóveis americanos são patrocinados. Os automóveis chineses são patrocinados. E agora, quando chegam ao local de consumo, são taxados para impedir, para penalizar o financiamento que teve. É. Para anular o dumping. Quer dizer, Pode ser uma boa estratégia. é um erro. Posso estar enganado, mas na minha opinião é um erro que se está a cometer. O Ocidente devia rever esta estratégia e devia abrir numa condição, dizer assim aos chineses: meus amigos, sim senhor, acabou-se a brincadeira. Não há taxas políticas. As pessoas tragam lá os automóveis, vendam automóveis à vontade, mas nós também vamos vender automóveis à vontade na China. Quiçá montar fábricas para os instalar lá. E vocês compram-nos, os chineses compram à vontade. As regras são estas. Ninguém trava ninguém. Eu penso que neste momento, pelo menos a curto prazo, seria a melhor estratégia para o Ocidente. Posso estar enganado. Não é isso que está a ser feito. E eu acho que pode ser um erro. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma revista da semana.